Então, falando da avaliação do nível de consciência, entenda uma coisa. Lembra que isso é feito no exame primário, tá? Quando eu vou atender o paciente, a primeira coisa que eu faço é a avaliação da cena. Avaliei a cena, garantir a segurança da cena. O próximo passo é garantir a biossegurança, usar os EPIs e também uma boa gestão emocional. Feito isso, eu vou solicitar recursos. Eu vou observar se tem, no caso de uma ocorrência, incidente com múltiplas vítimas ou não, e solicitar recursos de apoio. Solicitei recursos, eu vou ter uma impressão geral na avaliação do doente. E essa impressão geral vai buscar avaliar as condições que implicam em risco de vida, depois as condições que implicam em perda de membro, depois as outras condições, que são as condições que não implicam em perda de vida e também não implicam em perda de membro. Tranquilo? Então, feito isso, aí eu não estou avaliando o nível de consciência. Agora eu vou entrar numa avaliação mais específica do doente, que a gente chamou de atendimento inicial ao doente, atendimento inicial ao paciente de trauma, e eu divido isso em exame primário e exame secundário. O exame primário é aquele mnemônico do XABCDE, que eu vou tratar, que eu vou priorizar o atendimento para as condições que implicam em risco de vida. E a gente falou do XABCDE, onde X é conter grandes hemorragias externas ou hemorragias externas graves. Aí eu vou conter lá a hemorragia com pressão direta, curativo compressivo, torniquete, agentes hemostáticos, entre outras coisas. O A abre via aérea e restringe o movimento da coluna. O B de boa ventilação, boa respiração, avaliar o padrão respiratório. E aí, se o padrão respiratório estiver anormal, você vai ter que inspecionar, auscultar, percutir, palpar o tórax do paciente. Aí, se necessário, inclusive vai fazer oxigênio para ele. Vai pro C, no caso, o XABC. O C é de circulação e perfusão, avaliar o padrão circulatório do paciente. Muitas vezes o cara não tem hemorragia externa, mas ele tem uma hemorragia interna, e é no C que muitas vezes eu identifico isso. E aí no C eu disse que tem que fazer o HPPP, H é de hemorragia, aquela hemorragia lá que não é tão significativa, vai conter, e avaliar os 3 P's, pulso radial bilateral, vou avaliar a pele e vou avaliar a perfusão periférica, também chamada de enchimento capilar. O pulso radial bilateral eu avalio, claro, se o paciente estiver consciente. Não é obrigado a estar orientado, você está consciente. Se esse paciente está inconsciente, eu vou verificar pulsos centrais, por exemplo, pulso carotídeo no adulto, na criança o carotídeo ou o femoral, no bebê o pulso braquial, entende? Avaliei o C, vai conter o resto das hemorragias, aquelas hemorragias que não são tão significativas, e vai repor volume, e aí eu vou para o D. No D, eu tenho a avaliação da função neurológica, o D de disfunção neurológica, que simplesmente eu vou fazer a avaliação do nível de consciência, tá? E aí o E é a exposição da vítima e controle da temperatura. Evita que o teu paciente faça hipotermia, porque inclusive eu falei que o paciente que faz hipotermia, ele tende a fazer outras complicações, como coagulopatia, que é dificuldade de coagulação sanguínea. Ele tende a aumentar o nível de potássio, que é hipercalemia, e ele tende a evoluir para uma disfunção cardíaca e até uma parada cardiorrespiratória. Então no E eu vou evitar que ele faça hipotermia. Mas aqui, nesse momento, ele vai se deter, a gente vai se aprofundar no D. O D é de disfunção neurológica, é a avaliação do nível de consciência, é feito isso no exame primário, tá? Lembrando que uma alteração de oxigênio, esse paciente de trauma ele tende a fazer hipóxia, então alteração de oxigênio tende a alterar o nível de consciência, alteração de volume, de pressão, exemplo, o cara perdeu sangue, ele rebaixa volume, ele tende a rebaixar também o nível de consciência. Tranquilo? Mas aí eu estou aprofundando no D para a gente avaliar. E como é que a gente utiliza para avaliar o nível de consciência? O que é que a gente utiliza? A mais comum é avaliar a escala de coma de Glasgow, ou alguns chamam a escala de coma de Glasgow, que inclusive hoje, ela, além de utilizar ela isoladamente, se utiliza ela junto com a avaliação da resposta pupilar. Então você faz a escala de coma de Glasgow com a resposta pupilar, que a gente vai aprender ela. Lembrando que essa escala, obviamente, avaliar o nível de consciência de um adulto é diferente de avaliar o nível de consciência de uma criança. Por isso que existe a escala de coma de Glasgow e a escala de coma de Glasgow modificada. A de Glasgow para o adulto, a modificada para a pediatria.
Geralmente isso é colocado de forma separada. Eu vou colocar junto aqui para facilitar para você. Entende? Quando eu vou avaliar o nível de consciência, eu basicamente uso a escala de Como de Glasgow. O dia que só existe ela? Não. Existe uma escala chamada de Moscou, existe uma escala chamada de Bosa-Marubini, existe a escala de Glasgow, existe outra escala chamada de For. Então existem outras escalas. Toda escala ela tem o pró e tem o contra, tem o que é bom e tem o que é ruim nela, tem o que dá para avaliar adequadamente e o que não dá. Mas a escala de Como de Glasgow, de longe, é a mais utilizada em todo o mundo, tá? É o que a gente utiliza na prática no atendimento às emergências ao paciente, tá? Então, presta atenção, a escala de Como de Glasgow é dividida em 3 parâmetros, tá? Então, quando eu vou avaliar o nível de consciência do paciente, eu avalio 3 parâmetros. A abertura ocular, eu avalio a resposta verbal e eu avalio a resposta motora. Então, toda vez que você for avaliar o nível de consciência do paciente, eu avalio 3 parâmetros. A abertura ocular, eu avalio a resposta verbal e eu avalio a resposta o quê? Motora. A abertura ocular, ela varia de 4 a 1, é uma escala. E aí, essa escala, eu vou avaliar o paciente, vou ver, ó, o paciente está com abertura ocular espontânea, aí eu pego 4. Ele está com a resposta verbal orientada, ele responde adequadamente, ele ganha 5, eu somo 4 com 5. Ele obedece sempre a comandos, então eu somo 6 com 5 com 4, que vai dar 15. Então, o máximo na escala de Como de Glasgow é 15. Mas essa escala, ela é dividida em 3 parâmetros, onde eu vou avaliar qual é o estado do paciente na abertura ocular, eu vou avaliar o estado do paciente na resposta verbal e vou avaliar o estado do paciente na resposta motora. Vou pontuar, vou somar e vou ter um resultado. Esse resultado, ele vai ser dividido e vai mostrar a gravidade ou a provável gravidade da lesão. Então, entende? Quando eu falo de abertura ocular, claro, quando você chega para avaliar o paciente, não olha só para a abertura ocular. Você acaba olhando de forma generalizada, você acaba vendo tudo que é ao mesmo tempo. Só que para didaticamente você entender, a gente divide aqui, tá? E depois, quando terminar isso aqui, a gente vai fazer alguns testes também de casos clínicos para a gente aplicar isso no real, como é que funciona. Então entenda, abertura ocular. Se você chega, o cara está com abertura ocular espontânea, a abertura ocular espontânea já está com o olho aberto, ele está conversando, está lá com a abertura ocular espontânea, olhando, falando pessoal, mas o olho, abertura espontânea, ele ganha quanto? 4. Se esse paciente não está com a abertura ocular espontânea, mas você fala com ele e ele abre o olho por estímulo verbal, ele ganha 3. Esse paciente também, ele pode estar de olho fechado, você fala com ele, abre o olho, fala comigo, ele não abre. Aí você faz um estímulo por pressão, é a abertura ocular por pressão, abertura ocular por verbal. Então, você faz o estímulo por pressão, que antes se chamava de estímulo doloroso, né? Aí a escala de Como de Glasgow mudou, não é mais estímulo doloroso, é estímulo por pressão. É a mesma coisa, só mudou o nome, entende? É o mesmo estímulo. Então vai fazer um estímulo doloroso, que na verdade não chama doloroso, estímulo por pressão, e se ele abre o olho por estímulo por pressão, ele ganha 2. E se ele não responde de forma nenhuma, ele ganha 1. Só cuidado na hora de avaliar. Porque entende, às vezes está o sol quente lá, o cara está deitado, ele está com o olho fechado. Mas ele está de olho fechado por conta do sol. Aí você vai lá e chega e fala com ele, fala comigo, ele abre o olho. Abre o olho por estímulo verbal. Não! Ele estava com o olho fechado devido ao sol. E ele não queria ficar lá com o solzão, né, da cara. E ele fechou o olho, mas ele estava abrindo o olho espontaneamente. Então, na abertura ocular eu pontuo isso. Se é espontâneo, ele ganha 4. Se é por estímulo verbal, ele ganha 3. Se é por estímulo por pressão ou doloroso, ele ganha 2. E se ele não responde, ele ganha 1. Além disso, tem um itemzinho chamado de não testável. Isso aí já era feito na prática, mas o grande lance é que as pessoas às vezes não têm flexibilidade na hora de atender o paciente, pensa que é fixo. Não testável é o quê? O cara levou uma pancada no olho, tem um hematoma periorbital, bilateral, o olho ele não consegue abrir por conta da pancada. Mas na prática ele teria espontaneidade para abrir o olho, ele até tenta, mas ele não consegue devido à pancada. Entende? Devido a alguma coisa que caiu no olho, areia no olho. O cara não consegue porque está queimando. Entende? Mas ele abriria normalmente. Então, muitas vezes, se tiver alguma coisa que impossibilite o paciente de executar determinada atividade, eu posso colocar como não testável, NT. Ele não entra na pontuação, é não testável.
Além da abertura ocular, eu avalio a melhor resposta verbal. Lembrando, ocular varia de 4 a 1, o verbal varia de 5 a 1. E aí no verbal eu faço o quê? Se o paciente está orientado, eu converso com ele, ele me diz adequadamente o que aconteceu, ele está orientado, ele ganha 5. Só cuidado, porque muitas vezes você quer avaliar o paciente, você chega e faz: senhor, qual o seu nome? E só o nome não é um parâmetro ideal para avaliar, porque às vezes eu não conheço a pessoa. Se eu não conheço, ele diz que é João, que é Maria, que é Pedro, que é Tiago, tá? Eu não sei, entende? Outra coisa, o pessoal quer usar o parâmetro de avaliação preciso do nível de consciência, a data. Que data é hoje? Que dia é hoje? E muitas vezes a gente já fica pensando: rapaz, não é que data é hoje mesmo? Que dia é hoje mesmo? Então entenda, se você normalmente já faz isso, imagine pode no comportamento. Entende? Então, quando eu falo de orientado, é conversar com o paciente: cara, o que foi que aconteceu? Como foi que isso tudo aconteceu? E ele vai lhe contar uma história, ele vai explicar como aconteceu ou não. E aí eu uso isso como parâmetro para avaliar. É uma conversa. Inclusive, até aqueles dados do exame secundário, o sample, né? O sampler, sintomas, o que você está sentindo? Você tem alergia a alguma coisa? Entende? Você toma algum medicamento, está usando algum medicamento? Cara, você está perguntando dados do exame secundário e também já serve como parâmetro para você avaliar se o cara é responsivo, se ele está preservado do nível de consciência ou não. Então, pergunta se você está orientado, e orientado ele ganha 5, mas ele pode estar confuso. E confuso é aquele cara que você fala com ele e ele não entende muito bem, ele bateu a cabeça, ele está até consciente, ele até responde alguma coisa, mas ele está confuso, ele não lembra muito bem se foi atropelado por uma bicicleta, ou por uma moto, ou por um carro. Ele só sabe que foi muito rápido, estava atravessando a rua e bateu a cabeça. Ele sabe o nome dele, ele sabe onde é que ele está, mas ele está meio que perdidão, ele está confuso. Tem aquele paciente que ele faz palavras inapropriadas, que algumas pessoas chamam de desorientado. Palavras inapropriadas. Orientado ele ganha 5, confuso 4, palavras inapropriadas. E aí, o que seria palavras inapropriadas? Você pergunta a ele uma coisa, ele responde outra. Cara, o que foi que aconteceu? Ele: água. Eu perguntei sobre água. Não, perguntei o que aconteceu. Eu pergunto a ele: cara, como é que foi? Foi atropelado por um carro? Como é que aconteceu o evento? Ele: a minha mãe, agitadão, e não responde adequadamente. Ele fala a palavra inapropriada. Você pergunta uma coisa, ele responde outra. Ele ganha 3. Tem aquele paciente que faz sons ininteligíveis. E sons ininteligíveis ou incompreensíveis é quando você conversa com o paciente e está lá agitado. Muitas vezes até sob efeito de droga ou álcool, tá? Mas se eu descartar a possibilidade da droga ou álcool, cara, esse paciente de trauma, ele rebaixou de consciência. Que inclusive é um dos valores, uma das coisas que confunde score verbal. Diego, quais fatores confundem score verbal? Cara, o cara ingeriu bebida ou usou droga. Pode me confundir, eu não saber se esse trauma aconteceu se essa alteração do nível de consciência aconteceu devido à bebida ou se aconteceu devido a acidente. Até que se prove o contrário, eu prezo que aconteceu pelo acidente, que é o pelo mais grave. Mas cuidado nisso, tá? E tem o sem resposta, que é 1. Então, orientado ele ganha 5, confuso ele ganha 4, palavras inapropriadas ele ganha 3, sons ininteligíveis ou incompreensíveis ele ganha 2, sem resposta ele ganha 1. Obviamente que também tem um índice do quê? Do não testável. Aquela pessoa, por exemplo, deficiente auditivo, você vai falar com ele, você não entende, ele tenta lhe explicar e não consegue. Ele às vezes não fala, ele emite sons incompreensíveis, mas eu vou colocar sons incompreensíveis? Não, é eu que não compreendo. O cara fala japonês e ele vai falar com você que não sabe japonês, você não tem uma capacidade de se comunicar com aquela pessoa. Então muitas vezes você coloca lá como não testável. Tranquilo? Então, avaliei a abertura ocular, avaliei a resposta verbal. Agora eu tenho também a resposta motora. A ocular varia de 4 a 1, a verbal varia de 5 a 1 e a motora varia de 6 a 1. Diego, na resposta motora eu vejo o quê? Se o paciente obedece a comandos. O que é obedecer a comandos? Eu pedi para o paciente, faz um legal, mostra 2 dedos. Ele obedece a comandos, mexe o dedinho do pé. Ele está obedecendo a comandos. Ele ganha 6. Mas tem paciente que não obedece a comandos.
mas eu pergunto o local da dor. Ó, você tá sentindo dor em algum local? Ele vai lá e diz, ó, tá doendo minha mão, tá doendo minha perna, tá doendo tal local, as minhas costas tá doendo. Ele localiza a dor, ele ganha 5. Só cuidado, porque tem paciente que diz o seguinte, tá doendo a perna direita, e na verdade é a esquerda. Tá doendo a perna esquerda, e tá doendo a direita. Cuidado, porque muitas vezes o cara coloca como desorientação o fato de estar doendo uma e na verdade ser a outra. Mas tem pessoas que não sabem direito que é direita e que é esquerda. Às vezes, entre a direita, entre a esquerda. E ele diz coisa tudo errado, mas é dela. Então cuidado, ele pode estar localizando a dor e dizer o lado errado, mas localiza a dor. E tem paciente que não localiza a dor. Você pergunta está doendo, ele não sabe, ele não diz não está doendo. Mas quando você vai palpar ou vai avaliar o paciente, ele retira. Ele faz uma flexão normal ou retirar da dor. Entende? Se o paciente obedece comandos, ele ganha 6. Se ele localiza a dor, ele ganha 5. Mas se ele retira a dor, ele ganha 4. Ou seja, aquele cara que não obedece comandos, ele não localiza a dor, mas na hora de avaliar, de você palpar, ele flexiona, ele faz uma flexão que normal, ele ganha 4. E aí vem para as duas situações que é involuntária, não, que é anormal. Duas situações que é involuntária também e anormal. Uma é chamada de decorticação. É uma flexão anormal, o paciente fica todo flexionado. Muitas vezes ele pode flexionar a parte de cima e deixar rígida a parte de baixo. Ou ele pode até flexionar a parte de baixo. Então, primeiro o paciente ele decortica, depois ele descerebra. Primeiro o paciente ele decortica, depois ele descerebra. Decorticação é uma flexão anormal e ele ganha 3. Descerebração é uma extensão, ó. Decorticação é flexão anormal, o paciente fica todo rígido. E descerebração é uma extensão anormal. Você pega o paciente de trauma lá, ó, todo extensionado, anormalmente. Muitas vezes ele está encostado no chão e ele faz até um arco, ó. Ele encosta a cabeça no chão, encosta o calcanhar e tira o corpo, de tanta força. Então extensão anormal é a descerebração, ele ganha 2, e decorticação ele ganha 3. Obviamente sem resposta é 1 e tem um caso do não testável. Diego, é difícil lembrar disso tudo. Não, primeira coisa é repetição, é pegar isso aqui e repetir várias vezes, tá? Outra coisa, se você observar, o normal, ó, a abertura ocular normal é 4. E toda vez que for sem resposta é 1. Então, ó, ocular normal, sem resposta é 1. Só você saber esses dois. Por estímulo verbal, por estímulo o quê? Doloroso ou por pressão. Ó, verbal, orientado e sem resposta. Só para saber o quê? Confuso, palavras apropriadas e sons ininteligíveis. Ó, menor motora, obedecer a comandos é o normal e sem resposta. O resto vai diminuindo. Então, esse aqui é a escala de coma de Glasgow que a gente usa para o adulto. Inclusive, a escala de coma de Glasgow, as alterações mais recentes, fala do VOEP. Poucas pessoas falam disso. O VOEP, a avaliação do nível de consciência é fazer VOEP. Diego, o que é VOEP? Eu tenho que verificar, observar, estimular e pontuar. Então, toda vez que eu vou fazer isso, eu verifico direitinho o paciente, observo os detalhes, eu faço os devidos estímulos, tanto verbal quanto por pressão, para ver a resposta do paciente, e eu vou pontuar para ter o quê? O resultado. Então, é o famoso VOEP. Então, a avaliação do nível de consciência é fazer isso. Verificar, observar, estimular e pontuar. Só um detalhe, porque na criança dá para fazer isso? Não, principalmente o verbal. Como é que eu vou saber se ela está orientada ou confusa se ela só chora? Porque entende, se eu for pegar uma criança ela só chorar é um som incompreensível, eu vou botar que é. Não. Então, na avaliação do paciente pediátrico, eu retiro a resposta verbal e coloco essa resposta verbal. Tranquilo? Então, o adulto e a criança, a tabela é quase a mesma. O que muda é o score verbal. A pontuação do verbal é do mesmo jeito, 5-1, 5-1. Só que, inclusive, é chamado de escala de coma de Glasgow modificada. No adulto, para a criança, o que muda é o score verbal. Diego, e o verbal da criança? É criança até quantos anos? Depende, tem literatura que diz que é até 4, outros que dizem até 5. Mas é o seguinte, é até ela ter uma possibilidade de conversar e explicar o que aconteceu com você. Porque às vezes ela chora,
mas ela chora e ela consegue explicar. Não, tia, é porque eu atravessei a rua, a bicicleta me pegou chorando. Você consegue o quê? Avaliar. Agora tem criança de 3 anos que ela nem fala direito, entende? Ela só chora. E aí entende, como é que eu avalio essa criança? Primeira coisa, a pontuação. 1 continua sendo quem? Sem resposta. Agora, ela tem sons apropriados. Ela tenta falar, mesmo que quando com aquela fala de criança, né, tudo diferente, mas ela tenta falar. Ela faz um sorriso social. Ela tem aquele olhar que seca com os olhos. É igual a criança quando vai tomar vacina. Ela vê a primeira vez, ela fica desconfiada. Quando a segunda vez, ela tá mais desconfiada ainda. Aí passa a moça de jaleco, ela faz só assim. Aí olha, me lasquei. Ela olha, ela faz aquele sorriso social para fazer o seguinte: eu tô aqui, fingindo que tô bem. Entende? Mas ela tem os sons apropriados, ela conversa, ela tenta conversar, ela faz um sorriso social, ela segue com os olhos, ela ganha quanto? 5. Tem aquela criança que ela chora, só chora, mas aquele choro que é consolável. Chora, você consolou e ela não volta a chorar mais. Ela ganha quanto? 4. Só que tem aquela criança que vai estar com aquele choro inconsolável. Ela chora e só chora. Inconsolavelmente, ela não para de chorar e está muito irritada. Tem aquela criança que está chorando baixinho, mas tem aquela criança que está chorando e irritada. Então ela ganha 3. Tem aquela criança que muitas vezes ela pode até não chorar, mas está inquieta, agitada. Você tenta fazer o procedimento, ela puxa o bracinho e você vê que ela rebaixou o nível de consciência. Que inclusive ela pode estar chorando também. Tá? E ganha 2. Sons apropriados, sorriso social, seca os olhos, ganha 5. O choro que é consolável, ele ganha 4. Quando é um choro inconsolável, ela está muito irritada, ganha 3. Se ela está inquieta, agitada, mexendo tudo, chorando, quebrando tudo, ela ganha 2. E se ela não responde, ela ganha 1. Obviamente que tem um dado não testável. Tem casos que é não testável, uma criança que ela já tem histórico de não movimentação. A criança que, por exemplo, teve algum dano medular, teve dano medular e muitas vezes ela não tem movimento. Se ela não tem movimento, até a questão do inquieto e agitado fica difícil. Vai só pelo inquieto e agitado do verbal mesmo, entende? E aí vai confundir muito com o quê? Com irritado, com inquieto e agitado, tá? Então, esse score verbal da criança muitas vezes não é só pela comunicação verbal, mas pela própria repercussão da comunicação não verbal, porque a criança não vai conseguir lhe explicar tudo o que está acontecendo e o nível de consciência. Então você vai ter que ter uma avaliação meio que mais clínica, mais crítica da avaliação da criança, tá? Se ela tem sons apropriados, sorriso social, ela seca com os olhos, ela até tenta falar direitinho, ela ganha 5. Se é aquele choro que ela está ali por conta da emoção do acidente, do evento, mas ela é consolável, ganha 4. Se ela é um choro inconsolável, você não consegue consolar de jeito nenhum, e ela está irritada, ela ganha 3. Se ela é inquieta, agitada, acaba se mexendo muito e chorando bastante, ela ganha 2. Sem resposta 1 e não testável, você coloca lá como NT, tá? E aí, entenda, eu fazia isso pegando, por exemplo, o exemplo do adulto, tá? Lembrando que o adulto só troca o score verbal. Então, avaliei o paciente adulto. Ele está com abertura ocular por estímulo por pressão, ele não abre o olho, esse paciente ele não abre o olho, eu falo com ele, faço estímulo nada, quer dizer, eu falo com ele, ele não abre o olho, mas eu faço estímulo por pressão, ele vai e abre por pressão, ele ganha 2, tá? Cheguei, abertura ocular não estava espontânea, falei com ele não abre o olho, eu fui lá, estímulo por pressão, ele abriu o olho para estímulo por pressão, ele ganha quanto? 2. Aí eu venho aqui, score verbal, e falo com ele faz palavras inapropriadas. Eu pergunto uma coisa, ele responde outra. 2 com 3, já vai em quanto? 5. E também, esse paciente, ele retira a dor. Eu falo com ele, eu faço um legal, ele não faz um legal, ele não localiza a dor, mas quando eu palpo, ele retira. Ele ganha quanto? 4. Com 5 dá 9. Então, somei e deu 9. E aí eu vou pro resultado, ó. Olha pra cá. Se o resultado der entre 3 e 8, é sugestivo de lesão grave. Se o resultado der entre 9 e 12, é sugestivo de lesão
moderada. E se esse resultado der 13 a 15, eu tenho uma lesão leve. Inclusive, alguns livros trazem o 15 como ausência de lesão. Tranquilo? Então, ó, se o resultado é de 3 a 8 é lesão grave, se o resultado é de 9 a 12 é lesão moderada, se o resultado é 13 a 15 é lesão leve, e o 15 alguns livros trazem como inclusive a ausência de lesão, que a gente aqui está com Glasgow 15, então não tem lesão neurológica, tá? Obviamente, se você for para um concurso, para quem faz concurso público aí, cuidado, já vi questão de Glasgow, o cara perguntando que pontuação é a lesão grave, eu dava um caso lá e pontuava e perguntava a partir de quando é lesão grave, contava uma história, que pode apresentar assim, ó, 3 a 8, pode apresentar menor igual a 8, tá aqui, ó, pode apresentar assim também, ó, 3 a 8 ou menor igual a 8. Por quê? Menor igual a 8 inclui o 8. Então 8, 7, 6, 5. Só que nessa questão, na letra A, para você marcar, tinha grave, era o quê? Menor que 8. Aí a maioria marcou A. No A dizendo que vai ser menor que 8. Só que quando eu digo que é menor que 8, eu não incluo o 8. Então é de 7 para baixo. Aí no concurso a resposta certa era assim, ó. Menor que 9. Porque menor que 9 não inclui o 9. Seria de 8 para baixo. Então cuidado. Alguma coisa vai dar o paciente, outra coisa é fazer uma prova. Numa prova, se o cara quiser enrolar, ele vai pegar aqui, ó, na matemática. De 3 a 8 é lesão que grave, menor igual a 8 ou menor que 9. Porque eu não incluo 9, vai de 8 para baixo. Mas entenda que eu vou avaliar, vou pontuar e vou pegar o resultado. O resultado máximo é 15, ó. 4 com 6, 10 com 5, 15. E o menor é 3. 1 mais 1 mais 1, 3. No entanto, olha pra cá, olha pra cá. No entanto, basicamente nos últimos anos, teve a questão da introdução da avaliação da resposta pupilar atrelado ao Glasgow. Diego, o que é isso? É avaliar a fotorreatividade pupilar. Quando você coloca a luz na pupila do paciente, a pupila ela contrai, ela, na verdade ela diminui o raio, ela diminui o tamanho, entende? Então, foi introduzido a avaliação da resposta pupilar junto com a escala de Coman de Glasgow. Obviamente que é importante você ver se o paciente ou ter sugestividade, se o paciente usou ou não drogas, porque tem drogas que retardam a fotorreatividade pupilar também, entende? Então é importante ver outros fatores, mas a resposta pupilar ela vai ser atrelado à escala de Coman de Glasgow. Então eu tenho a escala de Coman de Glasgow junto agora com a resposta o quê? Pupilar. E aí essa resposta pupilar eu tenho 3 parâmetros. Exemplo, eu avaliei a pupila do paciente, abri a pupila do paciente, primeira coisa que eu vejo é a avaliação simétrica. Exemplo, as pupilas, a bolinha preta do olho, elas estão iguais ou diferentes? Se ela está igual, eu digo que as pupilas estão isocóricas. Pupilas isocóricas são pupilas iguais, tranquilo? Só que elas estão iguais e normais. Pupilas iguais e normais, eu digo isocóricas normais. Só que pode acontecer, por exemplo, de estar uma pupila grande e uma pupila o quê? Pequenininha. Que inclusive isso acontece em traumatismo crânioencefálico, em TCE grave, ou também chamado de lesão cerebral traumática, quando eu tenho uma massa ali dentro de sangue que comprime o terceiro par de nervo craniano, que eu chamo de óculo motor. Então comprime e a pupila dilata e a outra fica o quê? Pequenininha. Então, ó, eu tenho uma pupila grande ou pequena. Eu chamo isso de pupilas anisocóricas. Anisocóricas são pupilas grandes, uma grande e uma o quê? Pequena. Se a pupila está igual, eu digo que ela está isocórica. Se ela está uma grande ou pequena, eu digo que ela está anisocórica. Obviamente que está uma dilatada e uma está o quê? Pequenininha. Ou seja, uma está com raio maior, outra está grandona, diâmetro maior, outra está com diâmetro o quê? Menor. A direita, que é essa aqui, ela está em midríase, que é a pupila grande. E essa aqui está pequenininha, que eu digo que ela está em miose. Obviamente essas duas estão iguais, só que estão iguais e dilatadas. Se as duas estão iguais e dilatadas, eu digo que elas estão isocóricas e em midríase. Essas duas aqui, ó, estão iguais e pequenininhas. Logo eu digo que elas estão isocóricas e em miose. Eu digo isso aqui porque é uma confusão grande que o pessoal faz. Porque
Porque a maioria do pessoal diz o seguinte: isocórica, anisocórica, midríase e miose. Não. Ei, isocórica, anisocórica, quer dizer que ela está igual ou diferente. Ela não está dizendo midríase e miose é para dizer o tamanho da pupila, não é igualdade, não é simetria. Então, se as duas estão iguais, é isocóricas. Se as duas estão diferentes, estão anisocóricas. Essas duas aqui estão iguais, então também estão o quê? Isocóricas. A diferença é que essas estão isocóricas e pequenininhas, que eu chamo de miose. Essas duas estão isocóricas e dilatadas, que eu chamo de midríase. Essas duas aqui estão diferentes. Uma está grande e outra está o quê? Pequena. Eu digo que estão isocóricas e elas estão o quê? À direita em midríase e à esquerda em miose. Presta atenção, que quando eu coloco luz no olho do paciente, na pupila do paciente, ela faz o quê? Ela contrai. Cuidado, porque eu já vi gente querendo colocar luz e o paciente já está com a pupila contraída, vai fazer o quê? Sumir a pupila? Não. Então a fotorreatividade é o paciente com pupila normal ou pupila levemente o quê? Dilatada. Mas para pontuar a resposta pupilar no Glasgow, o que é importante é saber isso aqui, ó. Essa parte da resposta pupilar. Entenda. Se eu coloquei e avaliei Glasgow, o nosso Glasgow deu quanto? Deu 9, não foi 9? Não deu 9? Beleza. No caso que ele falou, deu 9. E eu avalio. Diego, coloquei luz na pupila do paciente e as duas pupilas fotorreagem, as duas pupilas elas contraem, as duas pupilas estão funcionando normalmente. Então eu vou subtrair quanto? Nada. Eu subtraio 0. Continua como? 9. Não foi assim que a gente avaliou? Lembra? Eu avaliei como o paciente da gente era abertura ocular por pressão, ele fazia palavras inapropriadas e ele retirava a dor, fazia flexão o quê? Normal. O resultado pra gente deu quanto? 9. Se ele deu 9 e eu avaliei a pupila dele e as duas pupilas fotorreagem, eu subtraio quanto? 0. Não vai mudar nada, continua 9. Mas se uma pupila fotorreage e a outra não, eu coloquei aqui, ó, apenas uma pupila fotorreage. Uma pupila reage, ela contrai, e a outra não, fica paradona lá. Eu subtraio 1. Então não era 9, menos 1 fica quanto? 8. E tem o caso de as duas pupilas não fotorreagirem. Coloquei, tá lá 9, coloquei luz na pupila, tá paradona. Coloquei luz na outra pupila, tá paradona, não fotorreage, ela não retrai. Eu subtraio quanto? 2. Então era 9 menos 2 fica 7. Entenda? Ela estava 9, lesão moderada. Caiu para quanto? 7 ou 8, lesão grave. E entenda que 3 a 8, essa lesão grave é indicativo de intubação orotraqueal, é indicativo de suporte avançado de vida, é indicativo de ter um médico ali para fazer os devidos procedimentos para garantir uma via aérea avançada desse doente. Então, saber avaliar isso é crucial, é fundamental, é muito importante. E eu tenho a escala de Como de Glasgow, na pediatria eu tenho ela modificada só pelo score verbal e eu vou estar atrelando ao resultado da resposta pupilar. Inclusive, tem aquela história que Glasgow era de 15 a 3 e agora o Glasgow passou para ser de 15 a 1. Como assim de 15 a 1? Porque o paciente pode dar o quê? Sem resposta, sem resposta, sem resposta. Deu quanto? 3. Não deu 3? 1 mais 1 mais 1 é 3. E aí as duas pupilas não fotorreagem. Eu subtraio quanto? 2. Então, fica 3 menos 2, 1. Então, o Glasgow pode ser 15 até 3, se não tiver a resposta pupilar. E pode ser de 15 a 1, se tiver associado a resposta pupilar. Mas é muito importante que você avalie a abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora. Na prática, você vai acabar fazendo isso aqui quase que simultaneamente. E aí você vai lá, avalia a resposta pupilar, faz a pontuação e dá o resultado final. O grande problema, sabe o que é? Porque muita gente, até dando aula, diz o seguinte: isso aqui você não precisa estar memorizado. Você coloca uma filazinha na ambulância ou no seu canto. Eu sou da vibe que o cara tem que estar isso na mente, tá? Você tem que estar com isso aqui na mente e saber aplicar sem precisar de estar puxando no celular ou puxando outras coisas. Diego, como é que eu faço para aprender isso aqui? Repetição constante. Você pegar isso aqui, tira uma foto disso, repete, tenta copiar isso em casa sem ver várias vezes. Vai chegar uma hora que isso aqui fica no automático. Beleza? Tranquilo? Sucesso total.